Mao Tse Tung teve esse aclamor do povo, né, que queria ainda continuar ensinando a arte marcial chinesa, né, e aí ele falou, ó, esses mestres aí dão um jeito de criar um sistema. Aí ele criou o Sandá, o método moderno de Sandá, que é uma mistura do boxe, né, do boxe ocidental e kickbox. Isso é fato. Isso aí ele pegou coisa do Muay Thai, do kickbox, e colocou, e aí, como a luta estava muito parecida com o Muay Thai tailandês, né, ou o kickbox americano, eles foram introduzir um pouco do Soidiao. Entendeu? Porque aí o Soidiao dava para derrubar, o cara caía num ringue fofinho, não se machucava tanto, levantava, então virou uma coisa atrativa, esportiva. E aí o Mao Tse Tung deixou. E aí nasce depois, em 1975, nasce o Sandá, e antes de 75 nasce o Wushu, que é o Wushu moderno. Que é outra jogada do governo. É, outra jogada do governo. Mas assim, ele, né, o praticante de Wushu moderno, ele tem a técnica antiga, mas ele não tem a aplicação daquela técnica. Não existe. Não tem intenção marcial. Não tem intenção marcial. Não tem intenção marcial. O Wushu moderno é um competidor da ginástica. Isso, olímpico, ginástica olímpica, é a mesma coisa. Tanto que ele tem umas posturas assim, né, de mexer o corpo e vem do balé. Do teatro chinês, né? Também, lembra dos... e do balé mesmo. Do balé. A mulher dele, a mulher do Mao Tse Tung, se meteu no meio da criação do Wushu moderno. E ela era do balé russo. Ela apreciava o balé. Aí ela produz isso dentro do sistema do... Tá me lembrando, sabe o que, mestrão? Da capoeira no Brasil. Quando a capoeira, os africanos não podiam trabalhar, não podiam lutar, eles fizeram dança. Sim. Não é isso? É. Virou uma dança. Sim, virou totalmente uma dança. Né? Mas o Taolu, o Cati, né, que o pessoal conhece no Brasil, quando começou o sistema da junção de movimento... Nós já estamos no ar, não é isso, capitão? Nós já estamos no ar, estamos aqui na prosa. Saudações, amigos do Guarda. Muito bem. Não estranhe, porque a resenha aqui de arte marcial, estamos numa instrução aqui com o mestre Jardel, muito bem-vindo. Saudações a todos. Isso. Professor Daniel. Saudações a todos. Isso. E a gente ficou empolgado, o capitão Alan já deu o start e a coisa rolou, não é isso, mestrão? É isso aí. Tá. Mas o nosso assunto é Kung Fu. Estamos aqui com o mestre Jardel Oliveira, não é isso? Isso. Que é um estudioso, um pesquisador, eu vou dizer mais, um historiador e um jovem mestre dessa geração que pesquisa a arte marcial, né? E também servido com faixa preta dele aqui. E estamos falando de coisas profundas da nossa arte, isso? Bem profundas. São camadas, né? Estamos agora desvendando as camadas que tem. E eu já lanço esse pitaco, né, mestrão? O Kung Fu do Brasil. Gente, de tudo que nós estávamos falando, nós estávamos na China antiga, falando dos nossos ancestrais. E se os ancestrais vissem o Kung Fu no Brasil hoje, meu mestre? Olha, ia ter um pouco de decepção, né? Mas aí a gente vai vendo também o porquê que os mestres que, né, são chineses que vieram para o Brasil não estavam ensinando um método antigo da China de luta. Porque eles já vinham fugido de uma ideia, né, se fala de proibição na China sobre arte marcial, sobre saber lutar. Quando eles chegam no Brasil, é um país totalmente desconhecido, língua desconhecida, culturalmente totalmente desconhecido, né, os costumes. Então, como ensinar uma arte do pensamento chinês para um ocidental que não tem conhecimento algum da arte, do idioma, então, né? Isso tudo foi uma barreira, né, dentro do sistema de aprendizado dentro da arte marcial chinesa. Então isso prova também assim um pouco porque o brasileiro ele ainda não está usando o Kung Fu do jeito 100% certo. Não digo que está totalmente errado. Nós estamos em 2025. O Kung Fu no Brasil começou a chegar em meados de 60. 65, por aí, mais ou menos. Os primeiros mestres começaram 60, 65. Porque também era aquela coisa de segredo, né? Era família, só chinês treinava, né? Os primeiros ocidentais brasileiros começaram a surgir na década de 70 para 80. Isso, quando começaram a abrir para os ocidentais, né? Para treinar através dos filmes do Bruce Lee, né? O pessoal começou a procurar e aí começaram a abrir para o ocidental aprender. Só que aí o que acontece? Os mestres também, na sua grande maioria, tiveram muitos alunos, não dava conta de todo mundo. Só os mais chegados, mais próximos, etc. Então, teve muita gente que aprendeu um pouco do Kung Fu, mas meio que superficialmente. Não aprendeu ele realmente com raiz, estrutura, parte histórica. Por que o Kung Fu é assim? Por que eu faço esses movimentos combinados com uma dança? Né? É igual você estava falando, a capoeira ela foi obrigada a criar uma forma de dança folclórica,
mas para esconder a técnica de treinamento. Sim. O Kung Fu foi a mesma coisa. Até porque o Kung Fu também, ele era na China, o jeito que eles enxergavam era como uma ferramenta de violência. Não era um esporte. Nunca, né? Nunca Isso é foi verdade. esporte. Nunca foi esporte. Aliás, vamos começar pelo nome. É. Kung Fu não existe. Não, é o Wushu, né? Arte de guerra. Kung Fu é um nome ocidentalizado, né? Uhum. É como nós falamos China. China não existe. É um nome que o Ocidente deu para o continente. Uhum. Né? Ninguém na China fala China. Uhum. Né? Lá tinha um Có, não é isso? É. O nome do país. E o Kung Fu na China não existe. Sim. O pessoal fala Kung Fu lá por respeito à nossa cabeça ocidental. Trabalho duro, né? E... Como é que eu aprendo isso? Através do seu treinamento, do seu esforço, né, você vai ganhar habilidade, que é a tradução praticamente do Kung Fu. Mas quando nós estávamos falando de não era esporte. Nunca Não, foi não. esporte. Ele era uma arte marcial militar, né? Ele foi criado para a guerra. E mais tarde, né, quase 1.500 anos atrás, nasce o templo de Shaolin, né? E o templo de Shaolin era um templo de reza budista, né? Porque Batuon foi o primeiro monge, né, que foi para indiano, que foi levar o sistema do budismo para a China. E o imperador da época lá se converteu, gostou, montou um templo numa floresta. Lá o pessoal só meditava. Segundo a história, alguns dizem, Bodhidharma, né, seria o segundo monge indiano que foi até a China e viu que eles estavam meditando errado e não sabia se defender, ensinou arte marcial para eles e criou o Kung Fu. Não foi bem assim. Ainda bem encontrei o mestre aqui. Ai, ai, ai. Meus amigos, hora da confidência. Bodhidharma nem historicamente é a personagem incomprovada. Exatamente. Né? Alguns têm como uma lenda. Pode ser que ele tenha existido, Oh, pode ser que ele salve. tenha existido, pode ter ajudado mesmo na meditação, mas arte marcial não. Por quê? Isso iria contra muito o que o budismo ensina. O budismo não ensina violência, não prega a arte de você pegar uma espada e ferir a outra pessoa. Né? É uma religião de paz, ensina o amor e outras coisas. Sim. Então, há um conflito aí, né? Como os monges que rezavam e tinha essa pregação do amor e etc., eles estavam com facões, lanças, armas militares dentro do templo Shaolin. É porque, na verdade, soldados militares se converteram, alguns dizem que na história que soldados militares fugidos da guerra se esconderam no templo, feridos, os monges cuidaram deles e lá eles ficaram. Aí eles aprenderam a ouvir sobre budismo. O budismo é isso, budismo. E eles viram que os monges não tinham proteção. Entravam ladrões lá, roubavam o que eles ganhavam de doação, tinha animais selvagens perto da floresta, né? Por isso que é Shaolin, jovem floresta, né? E aí eles começaram a ensinar o que eles sabiam da arte militar dentro do templo. Aí começou a se desenvolver as sequências de técnicas de Kung Fu baseado no sistema militar de guerra. Então ele é uma arte marcial de guerra. Eu estranho muito ouvir mestres falando da origem do Kung Fu, né? Em Shaolin, eu falei, como pode, né? Porque antes qualquer monge, vamos considerar um monge indiano em Shaolin, mas a história dos impérios que vem lá de trás sempre tiveram arte marcial. Sim. Né? Então, falar que um monge indiano levou o Kung Fu para a China, é muito estranho, né? É muito estranho. Seria muito mais lógico só imaginar que onde você tem guerra, você desenvolve arte de guerra. Exatamente. E, meu mestre, eu também tenho aí uma questão da repressão dos imperiadores. Dos imperadores, sim. Dos imperadores. Foi por isso que eles se disfarçaram. Houve um período, não sei se antes do reinado de Qin, houve um império que caçou os mestres de Kung Fu, né? Vamos falar Kung Fu, vamos falar Wushu, né? Pode ser. Caçou os mestres, inclusive não podia nas casas ter nenhuma ferramenta de arte marcial, de pontiagudo, né? Teve suas proibições. Isso aí é verdade. Isso reportando ao século XX, né, do comunismo, quando o comunismo tomou conta do continente, a Revolução Cultural, vê a similaridade histórica se repetindo, né? Sim, exatamente. A China, ela segue esse ciclo de... você tem um governo atual, o governo se torna... Eles chamam que ele perde o mandato do céu, né? Ele perde o mandato do céu, eles se rebelam, a população se junta em armas, ela já aprende, ela tem milícia, ela tem... Porque não existia polícia. Existiam exércitos que mantinham mais ou menos a ordem, mas a ordem de quem ia proteger a cidade era a milícia. Eram pessoas que aprendiam a lutar e defendiam a própria cidade, né? O exército não necessariamente estaria lá. Então eles aprendem a lutar, eram pessoas, até inclusive pessoas que faziam parte de atividades criminais também aprendiam a lutar. Tudo que você tinha, você dominava a violência, todo instrumento de violência fazia parte do Wushu, né?
E aí, quando eles venciam, eles derrubavam os impérios, derrubavam os governos, foi através de uma revolução armada. Professor, e tem uma coisa que está falando nesse cenário. Imagino, quando fala de armas, nós estamos falando de equipamentos rústicos que eles desenvolveram para... Daí que veio nossas armas tradicionais, né? Isso. Na descoberta do metal, né, quando foi descobrido o bronze, metal, e viram que podiam se afiar aquilo e usar como formas de armas de combate. E depois, logo mais tarde, depois já veio as armaduras, né, porque eles começaram a criar uma estrutura pesada. Ou qual era necessário fazer bases para você suportar andar com aquela armadura e suportar também a arma que era pesada. Né? A arma não é igual de hoje, que ela é molenga, não. As armas antigas eram pesadas. Então, o uso da base, principalmente, era para uso da guerra, era uso da combate. Aí, o mestre fala uma coisa, eu fico assim, me arrepia quando eu vejo campeonatos, né, o pessoal demonstrando, inclusive, aquelas armas de que faz barulho. É o de puxão moderno, né? Fazer barulho, né? Gente, já imagina uma guerra, a pessoa vai lá instalando um negocinho de papel. Né, eu me encantei quando estava competindo no Peru, isso foi em 2011 para 2012, e o Peru ele tem um Kung Fu muito tradicional. Muito metódico. Lá o pessoal é muito chinês. Eu adorei, né? Os mestres peruanos. E ele foi fazer, um dos mestres foi fazer a apresentação do Quantal. O Quantal é uma arma, é um cabo que ele tem uma forma de meia-lua na ponta, uma lâmina muito afiada. Isso. E ele pegou um melancia, alguma coisa aí, e decepou para mostrar que era uma arma de verdade. Falei, olha que bacana, que show. Né? Então, aqui esse é o Wushu. É o tradicional, não moderno. Não é aquela plástica de brinquedo que você pode comprar na lojinha por aí. E não é nem falando mal de quem pratica Wushu moderno, não é nesse sentido. Nós estamos falando como começou o Kung Fu e o que se tornou. Né? Por que hoje nós não vemos mais lutadores de Kung Fu usando técnica tradicional dentro do combate? Né? A gente vê luta tradicional no Taekwondo, no Karatê, até na capoeira, a gente vê, no Muay Thai, né? e Jiu-Jitsu. Cada dessas modalidades, elas têm sua identidade visual. Ela tem uma maneira que você bate o olho e fala, aquilo é Karatê, aquilo é Taekwondo. Você reconhece. O Kung Fu é a única arte marcial que se treina de uma forma na academia, mas na hora de lutar, luta de outra forma. Hoje em dia. Parecendo kickboxing. Você não sabe o que hoje em dia, né? Você não sabe o que é. Porque parece que os mestres e os professores, os alunos, né, estão perdidos dentro do combate. Mas eu estou me lembrando de uma cena, eu estava participando de um campeonato interno assim na academia e tal. E vem professor da Bahia, o qual não lembro o nome dele, gostaria de me lembrar. Mas eu nunca me esqueci desse professor baiano, de Kung Fu. Então ele veio lutar, tinha um pessoal que tinha vindo de outras técnicas lá, o pessoal queria só dar soco, chute, para eles era isso. E o mestre jogou esse professor, né, baiano lá para lutar com eles, né? E era todo gente peso pesado, né? E os caras vieram aquela postura de luta em trocação. Esse professor baiano caiu na postura no mapa e ficou. E a luta dele foi tudo na base. Eu fiquei encantado. Eu falei, olha o Kung Fu. Ele acreditava, né, na questão da base, etc. Existem professores muito bons em fazer as sequências, técnicas, até mesmo aplicação. O problema, sabe, o que eu digo para algumas pessoas, eu explico isso para ele direto. É que nós temos, infelizmente, um treinamento, eu acho que um pouco distorcido do como deve ser feito para uma situação real de luta na rua, situação de autodefesa. Lembrando como não foi criado para esporte. A gente é teimoso e cria ele para o esporte para tentar manter ele vivo, a chama viva, né? E se testar, né, em questão de pressão, né? Sob pressão, a nossa técnica. Mas até mesmo para o método de luta ocidental na rua, uma situação real de rua, é muito importante o praticante conhecer para que serve base. Será que é apenas uma postura para ficar bonito, né, para me fazer uma base elegante, tirar foto? Ou ela é usada para derrubar uma pessoa, para dar uma rasteira, para se segurar se o cara tentar te agarrar, para te levantar o seu corpo e jogar no chão? Então, as bases, todas elas são usadas dentro do combate. Meu mestre falava que 50% das técnicas do Kung Fu são pernas. Vamos falar do sumô, né? O que seria o sumô sem a base? Sem a base, exatamente. Então, a base é extremamente necessária para você não ser derrubado. Ela é necessária para você saber alavancar uma energia maior do deslocamento de força dentro da luta. E parece que isso foi escondido dentro do Kung Fu, ou perdido, né, ao longo do tempo. E a gente não vê ninguém usando mais base, arco e flecha, cavalo, dentro do combate, né? E a postura do Kung Fu, a mais tradicional, comum, é essa daqui. Eu vejo o pessoal tudo assim. Então... O professor Daniel está na minha frente.
Se eu faço minha postura de guarda, deixa eu fazer aqui isso com a esquerda para projetar, a minha mão, eu estou alinhando o corpo dele. E é uma barreira, é um escudo, é Sim, uma barreira. eu estou alinhando por quê? Dependendo do estilo que eu estou usando, da técnica, eu consigo me referenciar à vinda dele, à chegada dele. Sim. A nossa guarda não é uma postura Não, só de não. enfeite. A gente usa um movimento de... E, inclusive, né, concluindo com o que você está falando, ela é uma base assim porque é facão e escudo. Ela vem da arte marcial de guerra, então o escudo na frente, a mão do facão, o facão fica o escudo um pouco mais alto e o facão mais escondido. Militar, na parte de baixo. né? Militar. Aí quando você tira as armas, vira a postura de guarda de combate. Uma mão defende embaixo, ou ataca, né? E a mão da frente sempre é a mão que defende. E a outra ataca. A mesma ideia da arma. Ele nasce disso, né? Ele nasce do método de uso de armas. Então, falta essa compreensão, esse estudo, né, mais aprofundado dentro do sistema. E aí o pessoal está chamando agora, hoje em dia, como o Vale Tudo cresceu muito, o MMA, e muitos praticantes Kung Fu foram lá tentar lá a sorte lá, sem saber Kung Fu. Aí foram lá se arriscar usando o nome Kung Fu, perderam, e todo mundo começou a falar, essas posturinhas que vocês fazem não servem para nada, não é arte marcial, não sabe lutar. Né? Então a gente começou a ser diminuído, né, dentro das artes marciais de luta, porque ninguém viu eficiência dentro do combate. Até que, logicamente, alguém que consegue treinar, que já é lutador, como no caso do Anderson Silva, gostaria de dizer um pouco sobre ele, né, o lutador de MMA, campeão Spider Silva, ele vai e faz um pouco de aula com o ator Steven Seagal, que é graduado 7ª dan, se não me engano, em Aikido, e graduado em Wing Chun, no sistema de combate. E começa a mostrar uns métodos de braços, né, para ele, e ele começa a usar no MMA e dá certo. E o pessoal começa, o que é isso que você está aprendendo, né? Começou, peraí, se um lutador de MMA que não tem conhecimento nenhum de Kung Fu, por alguns dias que teve lá com o Steven Seagal, conseguiu entender o sistema de mãos do Kung Fu, você imagina um praticante de Kung Fu, ele vai ser obrigatório o lutador do Kung Fu lutar muito bem, né, se defender. Porque os filmes que mostram a habilidade de luta, como Ip Man, né, e etc., o filme pode ser mentira em alguns aspectos, né, do cara lutando com muitos lutadores, mas isso é uma coisa mais de filme. Claro que na vida real, o cara tinha que ser muito bom para derrotar 5, 6 caras, né, numa luta. Mas não é isso que tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção nas técnicas que ele está usando ali, se é verdade aquilo ou não. Se ele existe dentro do sistema. Se pode ser aplicado. Pode ser aplicado, é real, é verdade, né? Então, assim, o Wing Chun mesmo é um sistema extremamente bom de combate, né, próprio para combate. Tanto que as formas dele são poucas, né? Só 3 formas, o resto é luta. E os outros estilos que tem um pouco mais de formas, mais de taolus, deveria focar um pouco mais também no combate. Dividir um pouco das técnicas ali, separar elas. Porque quando o Kung Fu foi proibido na China, e eles tiveram a ideia de criar os taolu, que é o que a gente chama de kati, né? Forma de combinação de golpes, de defesa e ataque, foi para esconder do imperador que tinha proibido o Kung Fu. Então eles criaram aquela coreografia para treinar secretamente, aonde só o outro, que também treinava aquele sistema, conhecia como desmontar aquele código do sistema e treinar secretamente como aplicava dentro de uma luta. Então isso aí ficou... Tinha aqueles livrinhos básicos, pessoal, também que os mestres escreviam e desenhavam as posturas. Sabe que a dança do leão era para isso, né? A dança do leão, geralmente, ele precisava passar uma informação para uma outra escola, até mesmo às vezes para criar uma rebelião, né, etc. A dança do leão, quando o leão encostava a cabeça com o outro por baixo, ele passava um livro de conhecimento para o outro e o imperador, os soldados não percebiam, porque era rápido, né? O outro pegava, guardava o livro e continuava dançando. Então até a dança do leão era usada para fins militares, tática de guerra e etc. Entendeu? Mestre Jardel, você está com o professor Daniel, que é jovem, mas a gente sabe que é um pesquisador também, está pegando aí a sua vibe aí de tudo, né? Como que é isso, professor? Onde vem seu interesse? Porque, no geral, na sua idade, o pessoal quer medalha, 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 medalha. É verdade. Eu comecei... Bom, primeiro que eu tenho descendência chinesa, né? Então eu já Qual vinha... Qual o sobrenome? Fan. Foi assim? Fan? Fan, isso. E... treinando, conhecendo, né, e vendo assim, convivendo junto com a minha família, eu sempre lembrava, por exemplo, meu avô sempre falava, né, ele via coisa de alguém fazendo uma coisa muito boa, ele tem Kung Fu, né, Kung Fu no sentido dele é muito bom naquilo, mas também tem nesse sentido marcial, ele é muito habilidoso, né, e bom, depois que eu comecei a treinar Hungar é da região da minha família, né? Então eu acabei ganhando cada vez mais esse interesse. E principalmente porque
ele é uma arte, do jeito, pelo menos, que o mestre Jardel consegue me passar, é uma arte onde você tem teoria e você tem prática. Hoje em dia, mesmo quando você vai para o meio acadêmico, você não vê as pessoas juntando teoria e prática. Aqui a gente vê você treinando todas as partes de teoria, né? E você pratica isso, você coloca isso e você testa aquilo, você consegue testar contra outras pessoas e você consegue ganhar cada vez mais conhecimento do seu próprio corpo, conhecimento de como as pessoas agem e interagem entre si, né? É uma coisa que, mesmo numa dança onde você ganha uma consciência corporal maravilhosa, você não ganha essa interação com outra pessoa, que não é uma interação cooperativa. A pessoa tá criando resistência, ela não quer que você veja. É um contato desafiador. Desafiador. O outro não vai entrar no teu ritmo. Aí o Kung Fu entra com as armadilhas, né? Pra tentar pegar o cara. Isso, E então, assim, Kung Fu, ele desafia você pessoalmente, como pessoa, te desafia como lutador, te desafia na vida. Então, quanto mais você aprende a lutar, menos você quer uma luta, né? Mas mais você quer se testar. Tudo isso se junta de um jeito assim. Acho que essa ideia de você querer mais medalha é essa busca pelo desafio, mas às vezes não é num ambiente onde você pode se desafiar do jeito que você gostaria. Ou do jeito que você consiga sentir, sabe, completo pessoalmente, né? E com o pessoal pode fazer uma performance de saltos, coreografias, de pular e tal, ser assim, extremamente cinematográfica. Mas do ponto de vista do Kung Fu real, ela pode não estar representando... Isso, exatamente. Ele pode estar apenas enganando as pessoas com aquela performance, mas ele não tem profundidade daquilo como é que se usa no método real. Porque antigamente, para ser chamado de professor ou mestre na China, ele era desafiado, né? Ele tinha que passar por vários testes no combate, né? Então tinha que provar que sabia. Assim como eu digo que o Karatê faz muito certo isso. O Karatê, para um cara ser formado dentro do Karatê, ele é obrigado a lutar. Né? Ele é obrigado a mostrar para os outros senseis que ele vai ensinar o Karatê da maneira certa. E saber apanhar, né? E saber apanhar, saber dar o golpe, que ninguém vai ser perfeito, né? Mas ele vai bater, vai levar, mas ele consegue usar as técnicas corretamente do que é aquele sistema. E o Kung Fu, infelizmente, se tornou uma arte marcial que você sabendo bastante forma, eu sei 40 formas lá de Kung Fu, você já é mestre, é considerado mestre. Sim. Isso, de um certo modo, eu acho errado. Porque eu acho que deveria ser igual o Karatê, o Taekwondo, o Jiu-Jitsu, né? O cara tem que provar que ele sabe lutar. Eu vejo um complemento, mestre. Eu vejo assim, ter graduação num sistema, ok, em dois sistemas, ok. Normal. O que eu prezo muito é o que essa performance corporal agrega ao conhecimento. Sim. Porque, no meu entender, mestre ensina. Exato. E a forma, eu vejo assim, são 2 métodos que nós temos que treinar e saber decorar, que é as formas, os taolus, e segundo, como aplica aquilo dentro de uma luta. Eu acho que é os 2 métodos, né? Não pode ser só um. O problema é que o Brasil ficou só no um, só na teoria, e nada de prática. Prática, eu digo, lutar. Lutar experimentando. Como é que usa isso? Pô, tô errando, mas onde eu tô errando? Porque, logicamente, todas as informações da China em relação à aplicação, por ser uma cultura diferente, ela se perdeu com o tempo. No Brasil tem muita coisa que a gente realmente, puxa, como vou usar isso na luta, né? Mas aí o que você faz? Você não sabe para que serve, descarta o que você não consegue usar e pesquise e tente entender aquilo que é possível você estar usando em uma luta, né? Pelo menos o básico dentro da arte marcial chinesa. Usar ela toda, realmente eu considero uma coisa muito difícil. Se eu faço esse movimento aqui, nós não ensaiamos, hein? Se eu faço esse movimento, o que eu estou fazendo? Braço puxando e machado corta cintura, ou, né, corta a árvore, corta o tronco da árvore, chama cortar o tronco, né, bater a região da costela. É um estudo, desvia e bate. Então, é a leitura, a gente tem que saber fazer a leitura, né, então é possível. Uma prova disso, né, durante um dos nossos exames, um dos requisitos era, mostrava um movimento, o mestre perguntava, qual é esse movimento, né, e o que ele serve? E me fala 3 aplicações. E a gente tinha que trazer 3 aplicações para todos os movimentos. E não era ensaiado, era a partir das coisas que a gente aprendia. Mas, professor Daniel, até assim, você está fazendo o teu exame. Vamos lá, o exame para faixa preta. Então você faz um movimento e o mestre cobra para você uma criação de técnica em cima daquilo. Como é a aplicação daquilo. Porque algumas técnicas têm mais de uma aplicação, né? Sim. Eu sei falar, pelo menos 3.
Para que serve? Querer te dar uma situação, um desafio para você Para ver se está aprendendo certo. Se ser tá entendendo. funcional. Sim. Ser funcional. E eu acho que é o jeito dele saber se eu sei Kung Fu. Ah, Tanto que nesse exame deles de faixa preta, foram várias horas, né, de exame, foi desde manhã até a tarde toda. E foi quantas lutas, mais ou menos? 60 lutas. Foi 60 combates. Entre eles, foram quantos? Seis, né, que fizeram o exame. Eu acho que foram Mas foram 6. mais ou menos 6 pessoas, 6 que se tornaram professores. E nós fizemos assim, que nem no Karatê. Eu copio o Karatê, tá, gente? Nesses alguns métodos que eles usam de treinamento deles, eu falo, isso aqui tem que ser aplicado no Kung Fu. Porque, na verdade, o Karatê, ele segue também pensamentos que vêm da China. Sim, porque o Karatê é sim, arte marcial sim. vindo da China, né? sim. Então, assim, diz uma lenda, a história, que os monges Shaolin, para se tornar um monge guerreiro, ele tinha que lutar com todos os monges daquela nível dele e, além do mais, lutar com armas. Aquela história dos 12 homens de bronze. Era isso, entendeu? Era um corredor da morte, viu? Então o Karatê tem esse costume de colocar vários contra, né? Tipo assim, você luta 3 minutos com um, aí troca de outro, porque o outro tem uma energia diferente de lutar, um jeito de lutar, e aí trocou e vai trocando. E eu fiz a mesma coisa. Eu peguei meus alunos, falei, ó, você tem que lutar com todo mundo. Aí, 2 rounds, 3 minutos, foi lutando, usando as técnicas. Aí depois trocava, depois completava um, aí é o outro. E nisso deu muitas lutas. E aqui é a atenção do uso às técnicas. A gente não podia só lutar, não adiantava a gente usar só as mesmas jogar coisas. o braço, não. Só dar soco, dar soco, aí é Muay Thai, Kickbox, a gente vai fazer isso aí. A gente deixa Kung Fu de lado. A gente tinha que utilizar todas as técnicas que a gente aprendeu, utilizar nosso repertório. Defesa. Porque senão, o que adianta? Você não tá demonstrando a luta, você não tá lutando pra derrubar o outro, pra nocautear o outro. Você tá lutando pra como um jeito de demonstrar as técnicas num ambiente não cooperativo. Se a gente não demonstra o que a gente sabe, como que eu posso... Se eu convido o mestre para cantar e ele não canta, não é isso? Então, se eu convido você para lutar, é um estudo, é um ensaio. É um ensaio, tem que ter uma pesquisa em cima, né? Um refinamento daquela técnica, como realmente vai usar e outras coisas. Então, se a gente não buscar isso, nós estamos nos auto-enganando. Mas, Zé, hoje eu repito e volto a esse IFU de desafio. IFU é roupa, né? De desafio com relação ao que acontece no cenário brasileiro hoje, moderno, né? De Instagram, de rede social, todo mundo se posando como campeões isso, campeões aquilo, ou que o Kung Fu é isso, é aquilo. Mas o mestre está me dizendo que não, que o Kung Fu tem uma história assim, que não está sendo tão... verdadeira, né? Tá meio obscuro. Seria uma coisa mais escondida. E tem muita gente que às vezes posta na rede social como campeão de Kung Fu, 3 medalhas, decisivo e tal. Só que aí quem é de fora, leigo, não entende, ele pensa que ele tá vendo igual uma luta de judô, né? Porque o judô não tem forma, né? Correto? O judô é agarrar o exercício e depois a luta. Então todo mundo imagina que, puxa, se o cara tem 3 medalhas de Kung Fu ali no peito, ele lutou contra vários caras e vários métodos de combate, de testes, né? E não sabe mal ele que às vezes ele só ganhou fazendo forma. Não que eu não sou crítico de forma, porque eu sou campeão de forma também, eu competi muito desde jovem em campeonato, mas eu senti uma falta. Forma, né? Muito lindo. Sim. E é uma maneira de manter a raiz, sim. A memória dos mestres que criaram aquela forma. Meu mestre assim falava, quando você faz aquela forma de louva a Deus, né? Aquela forma, tal, você está trazendo, na verdade, a memória dos criadores daquela sequência, daquela forma. Eu sempre entendo o Taolu, que é forma, sempre entendo o Taolu como uma rotina de luta. Uma rotina de luta. Nunca interpreto como forma vazia. É o segredo do combate que o mestre registrou ali. Sim. Né? Eu vi já descreverem Taolu como, ou as formas, né? Como dança de guerra. Pronuncia novamente Taolu. Taolu. O T de quem é nativo, né, digamos assim, de origem, você percebe que tem o sotaque, né? É muito legal esse pronúncio. E eu vi descrevendo eles como uma forma de dança de guerra. Do mesmo jeito que o pessoal da Nova Zelândia faz o Haka, do mesmo jeito que o pessoal no leste europeu vão fazer danças com sabres, né? Como no mundo inteiro você tem tribos indígenas fazendo danças de guerra, o Taolu também funciona para isso. Ele também tá lá como um método de você se preparar mentalmente, de você relembrar suas técnicas, né? De demonstrar táticas, estratégias, né? Tudo isso ele codificado dentro do Taolu. E falando da arte militar, que vocês citaram isso, as Forças Armadas fazem o quê? Em época de guerra ficam na rede? Eles treinam guerra o tempo todo, né? Exército, Marinha, Aeronáutica, usam armamentos de mentira, usam táticas de mentira, tudo de mentira, mas num pano de fundo real. Exato.
E eu digo até que na atualidade, na China, quem sabe Kung Fu é o pessoal militar. Porque o exército é assim, você sabe Kung Fu, você vai pro exército. Se você não sabe, aí você pode ficar ensinando aí o que você acha que sabe. Mas o caras que são bons mesmo, que tem um conhecimento profundo, de uma história, que tem uma família de história de lutadores, que tem aquele conhecimento secreto, que a gente chama de tradição de família, ele é levado pro exército. Ou ele vira segurança, ele tem duas coisas. Ou ele vai pro exército, ou ele vira segurança, ele é alguma coisa da alta escala, né, de defesa. Então, quem sabe Kung Fu mesmo, de técnica de lutar mesmo, são eles. Eu vejo assim. Já muitas escolas deixaram um pouco isso de lado, se perdeu também na China muito o que é o Kung Fu. Tem gente que vai para a China, chega lá na China, lá tem um brasileiro que ele está lá fazendo vídeos, né, lá na China, ele está mostrando muito sobre a disciplina, mas chega na luta, um aluno me mandou uma pergunta para ele, falou, por que vocês têm de um jeito e tá lutando de outro? Tá lutando sandá, né, que é aquelas luvonas, capacete, método meio. Ele falou, não, porque é assim mesmo, ele não soube explicar. Que aquilo na China não pode lutar o tradicional. Se usar o tradicional ali, vai ter problema com a justiça lá, com o governo, eles não permitem. Apesar de que a China hoje flexibilizou bastante, Flexibilizou. Viu? Eu tenho uns amigos tem melhorado muito. Sabe o que aconteceu nos anos 80 também? Nos anos 80 aconteceram campeonatos violentos na China. Teve um em Hong Kong que o Messi Chiwai, da minha Hungria, ele conta quando ele era criança, o pai dele levou ele num campeonato desse secreto, meio fechado, né? E um dos mestres teria, no meio da luta lá, e como eu disse, né, eles não tinham limites, né? O campeonato tem que ter limite, porque senão você mata o cara no luto. E ele agarrou no braço do cara, disse que ele arrancou a pele assim do cara, entendeu? Porque os caras eles achavam que, é uma luta, então é desafio. E é desafio, então é até realmente o cara desmaiar no chão. A história do Kung Fu é muito violenta. Muito. Então o governo precisou dar apoio cadeado, né? Aí, porque o pessoal lá não poupa não, né? Não poupa. Não poupa. E a gente fico muito impressionado também, mestre, que a gente vê muito no YouTube, mestre no YouTube, rede social, mostrando defesa pessoal, de Kung Fu. Eu falo, bom, maravilhoso e tal. Eu falo, mas até onde isso está resumindo ou seja, a grandeza da arte marcial se resumindo a sair de uma gravata, de um mata-leão, de uma pegada por trás, como que funciona, né? Funciona. Gente, isso é Kung Fu, mestre? É uma parte do Kung Fu, né? Uma parte. Não é o Kung Fu no geral. O Kung Fu envolve muitas outras coisas por trás, né? Como eu disse, né? Social, cultural, né? A arte marcial, ela é filosófica também, ela carrega a filosofia dentro dela, né? Então, ela tem que trabalhar o praticante em vários aspectos, né? Principalmente no caráter, desenvolvimento, né? Eu já vi casos de gente que era menino de rua, ladrão, que entrou para a arte marcial chinesa, para o Kung Fu, não tinha dinheiro para pagar, o mestre falou, tudo bem, pode treinar aqui comigo, eu vou deixar, mas você tem que parar de fazer o que está fazendo de errado. E o menino se tornar uma pessoa de caráter, crescer como um homem trabalhador, honesto, entendeu? Porque é isso que a arte marcial também, ela é rica, né? E ela transmite através dos Eu falo dessas coisas que a gente vê na rede social e tal, porque é o impacto, né? Que se causa, a promoção, vem treinar com a gente, aqui funciona. Sim. Mas aí, geralmente, o professor ou os alunos são campeões de forma. É isso que, aí, entendeu o que eu quero dizer? Que eu acho que está enganando. E aí onde eu queria chegar, em que momento o aluno que vê aquilo, ele vai sentir ou vai vivenciar que aquilo realmente funciona? Então, eu acho que já nos primeiros meses já tem que estar tendo um contato físico, meu ponto de vista. Quem treina arte marcial tem que começar já a testar alguma coisa, ter a parte de sparring. Só que a parte de sparring, né, que a gente chama isso, uma palavra até moderna, usada dentro do boxe e outras lutas, é uma maneira do cara se testar ali. Mas ele se testando, ele tem que ver os mais velhos, vendo se eles estão usando o tradicional dentro de uma luta. Se não é uma luta de kickboxer que eles estão fazendo, e ele acha, não, mas na nossa escola tem luta. Mas aí quando você vai ver os mais graduados, tipo faixa preta, faixa marrom, ou, né, tudo lutando igual, assim, sabe, kickboxing sem habilidade da técnica sendo aplicada, das formas sendo aplicadas na luta, então você tem que começar a desconfiar. Se o professor sabe arte, né? Eu ia pensar assim, um dos melhores jeitos de você poder dizer que você está realmente aprendendo um estilo mais tradicional, um estilo que vai aplicar o que você treina, é literalmente, você olha o que você treina todos os treinos, você está lá treinando, em alguns meses, com o início do seu contato com luta, né, é você ver se você consegue utilizar aquilo que você treinou. Você não precisa utilizar as coisas mágicas, que parecem mágicas, que você vai empurrar o cara, né? Se você aprende a defender
e no meio da luta, alguém te socou e você defendeu e seu corpo Na reagiu técnica. automaticamente na técnica, quando você percebe que seu corpo tá reagindo do jeito que você treinou, então significa que você tá... Isso, espetacular isso. Isso é importante, né? Para Espetacular. você poder identificar se você está aprendendo Kung Fu mesmo ou não. Hum. É importante saber a linhagem do professor? Sim. Mas você também não pode se apegar também só à questão de, mas ele é aluno de um mestre estrangeiro muito famoso e tudo mais, lá. Porque muitas vezes aquele rapaz que está dizendo que ele é, né, de uma linhagem forte, ele não treinou seriamente com aquele outro mestre que é estrangeiro, né? Então, assim, a linhagem é importante porque aquela linhagem daquele estilo, ele preserva algo tradicional que foi criado, testado e aprovado pelos chineses no passado. É igual, por exemplo, o louva-a-Deus, é um sistema confiável. Se ele treinar da maneira certa, você chega na China, é o mesmo método, as mesmas formas, e os mestres te reconhecem como professor de louva-a-Deus. O Hung Gar, a mesma coisa, o Wing Chun e qualquer outro estilo. Mas tem louva-a-Deus no Brasil que não é reconhecido na China. Tem, existe também. Existe também caras que dizem que sabem Hung Gar e não sabem. Falar em lugar é o estilo que o mestre principal que eu Jardel, conheci. né? Mas o mestre Jardel, tem várias especializações, várias graduações, né? Sim. E o lugar é o carro-chefe. O Hung Gar, ele é o carro-chefe, o que foi o primeiro estilo que eu me formei, né? E eu, curiosamente, comecei tudo pro Shaolin do Sul, né? Tudo técnicas do Sul mesmo. E acabei, né, treinando o sistema do Hung Gar, me formando e sendo um dos representantes do sistema. O Hung Gar, ele é baseado nos 5 animais do templo de Explica para o Shaolin. nosso amigo o Hung Gar, o que seria o... Sim. A palavra Hung Gar, a palavra Gar é família. Hung é o nome do fundador, que é Hong Haikun, né? Isso é do cantonês? Isso, no cantonês. É uma arte marcial do sulista, né? Segundo a história fala, ele treinava no templo Shaolin de Fujian, ou Fujian, né? E esse templo, alguns até dizem também que não existiu, né? Alguns falam que, né, esse templo não existiu, é uma história que o pessoal conta, tudo. Pode ser que esse templo do sul, assim como o do norte é comprovado que existiu, talvez esse templo do sul não era bem um templo. Podia ser um galpão, um salão ou uma casa com um terreno grande, né? Ninguém sabe direito ao certo. O que sabemos é que esse método ele vem de origem de técnicas Shaolin. Tanto que quando eu fui conhecer o meu amigo, o meu mestre de louva-a-Deus, e eu fui mostrar a Hung Gar para ele, ele falava, filho, suas técnicas todas são do norte. Eu falei, não, Xing, isso foi criado no sul da China, né, no médio, mas o que você usa é do norte. Por quê? Todo o conhecimento do Shaolin vem do norte para o sul, né, e não do sul para o norte. Do norte para o sul. Então, é claro que os movimentos de base seriam, a estrutura deles Só seria uma igual. parte explicar para os amigos linguagens. A China é um continente mais ou menos assim. Quando fala norte, vamos dividir o meio. Norte é a parte de cima, estaria aqui mais ou menos alto, por né? aqui, Hunan, né? Montanhosa, Né? E a parte do sul aqui embaixo, né? Como dá para imaginar. Então, o Shaolin do norte e o Shaolin do sul. Aqui é extremamente, digamos assim, quente, né? O clima é isso, não é isso? O sul é mais quente e o norte é mais frio. O norte é mais frio, o sul é mais quente. O pessoal usa... Nesse filme, o pessoal Roupa mais colete, sem camisa até, sem não é isso? camisa, Né? mas assim. E no sul, o pessoal mais agasalhado e tal. Mas é isso, norte e sul teria 2 templos, o do Shaolin do norte E o Shaolin do sul. e a técnica do norte alimentava Isso, o do sul. sul. Segundo a história falam que alguns monges, né, vieram para pregar o sistema do budismo e outros dizem diferente. Dizem que eles fugiram de guerras, né? Quando o templo Shaolin foi destruído, Sim, né, do norte, e aí eles migraram para a região do sul para se esconder. E lá, quando o templo estava mais ou menos assim, estava mais em paz, sossegado, eles criaram o templo do sul. Né? E aí eles começaram, segundo a história fala também, que esse templo do sul aceitava pessoas não convertidas ao budismo, ou seja, aceitavam ocidentais que pudessem treinar o método Shaolin lá dentro. Tanto que tem um filme que mostra bem isso, que é o do Gordon Liu, que ele é mestre de Hung Gar, o Gordon Liu, e ele fez aqueles 36 câmeras de Shaolin, que foi muito famoso. Ele mais ou menos mostra esse método. Hung Haikun, ele era estudante do templo Shaolin, ele não era monge. Né? Ele treinava com um monge chamado Jenshin. E esse monge, Jenshin, era o que ensinava Kung Fu para ele. Tanto que quando teve também a destruição do Templo do Sul, que houve uma perseguição, alguns dizem que Pai Mei teria sido o traidor do templo, né? Ele era de soldados militares lá e ele entrou dentro do Aquele templo. famoso personagem de cinema? De barba branca, o Pai Mei, aquele mesmo lá, que ele faz assim, né, com a barbona. Então a história fala que ele que entrou, né, no templo com soldados lá e para matar os monges. Então sobreviveram 5 monges. Um deles foi a criadora supostamente do Wing Chun, que é a Ningmui, né, que dizem que era uma mulher, e o Jenshin foge para casa do Hung Haikun,
passando todo o resto do método do sistema para ele, e junto também com outro mestre muito famoso, o Fong Sayuk, que Fong Sayuk, ele era um mestre de estilo da garça. O qual por isso que há essa fusão também dentro do sistema do Hungar, que apesar de ser 5 animais, mas ele pegou muitos métodos de técnicas de garça. Então ele pegou a garça para defender e o Hungar, a parte do tigre, né, do sistema forte do tigre para atacar. Né? Mas o Hungar não se baseia apenas no tigre e na garça. Tigre. Isso, e da garça. Ele é tigre e garça, né? Tanto que a saudação deles começa assim, e aí faz assim, entendeu? Assim a saudação. Por quê? Porque garça e tigre, né? Que seria o equilíbrio, o yin e o yang. Porque yin é todo tipo de método de defesa. E o yang é todo tipo de ataque, todo tipo de golpe para atacar. Então, quando ele me ataca, ele é yang, ele é cheio, e eu esvazio usando yin para defender e esvaziar. Quando eu esvazio, eu entro com ele com yang. Então é yin e yang. Que aí nós estamos falando de Tai Chi. Isso, é o sistema que está dentro do Tai Chi. Literalmente. Em todos os sistemas, na verdade, todos os sistemas de Kung Fu usam yang. Os chineses eles utilizam muitas e muitas metáforas para representar ideias, né? Quando eles falam sobre os animais, eles estão falando sobre mentalidades. Eles estão falando sobre como que você pensa alguma coisa. Se é tigre, ele é muito forte, então você está usando uma força bem explosiva, né? Isso. Se ele está falando sobre serpente, ele está falando sobre uma coisa mais flexível. E assim vai, velocidade, como o leopardo. Ou seja, né? não mentaliza a figura. É mais Isso. É o simbolismo que... simbolismo por trás, a característica do pensamento um chinês. animal é rápido, o outro é mais forte, o outro é mais flexível. Então você precisa ser na luta. Para você ser um lutador completo, você precisa ter 5 animais. Né? O que é o Tape Shaolin adotou como método principal da característica do Shaolin. Ou seja, você precisa ser forte, você precisa ser flexível, você precisa ter equilíbrio na luta, né? E você precisa ser rápido na luta e inteligente, que é o dragão. O dragão é um sistema imaginário, né? Só o imperador usava a roupa com dragões, né? Que os ocidentais não podiam, porque ele colocava uma divindade acima do povo, né? Então ele era, como é que fala? O termo é homem-deus, né? Homem do céu, né? Ele é literalmente descendente do céu, né? Isso. E o dragão, por ele ser essa coisa mágica, ele representa uma coisa que não é tão visual. Essa espiritual. É o que o pessoal chama de QI de luta, né? E Long, o dragão, é uma mistura de vários animais. Vários animais, várias criaturas. Pode ver que o dragão é serpente, ele tem a pata dele já não é. É de garra de tigre, Cabeça de leão. cabeça de leão, garra de águia. A mentalidade chinesa eu admiro bastante, por exemplo, aqui no ideograma, a gente vê que são 2 partes, né? Tem esse corpo, que é aqui é o Tao, né? E esse aqui é como se fosse assim, um barco, né? Porque aqui é caminho, né? Então... Tao, caminho. Então, vê assim, seria uma ideia de um barco levando, né? Porque geralmente é essa a ideia, né? Exato. O pensamento chinês, ele nunca é, digamos assim, estático, né? Olhou é aquilo. Não. Por trás é como Kung Fu, não é aquilo. Sim, exatamente. É por isso que eu falo que as coisas secretas e ocultas que quem é de fora não entende. Mas quem está dentro do Kung Fu já há um tempo, ele tem que estar entendendo isso aí. O que é flexibilidade, quando o cara vai dar uma torção, ser flexível em sair, ser forte na hora de golpear, ser forte também na hora de defender também, né? Porque apesar de que o yin é o esvaziar, mas ele tem que ter, sempre, o yin, ele tem um pontinho de branco ali, que é o, né? Que é do yang ali, ou seja, é defesa, mas defesa com força, Mas não é defesa mole, não é mole. Existe Né? uma diferença. Exatamente. Do leve, o leve não é macio, né? Não é, entendeu? Então são coisas diferentes, né? E o forte pode ser suave. O forte pode ser suave também. Pode ser suave, porque eu estou bloqueando forte, mas não estou atacando. Sim. Não é isso que você Exato. falou? Eu peguei e entrei. Aí sim. Exatamente. Porque na defesa precisa de força, né? Porque se a pessoa está indo com força, e ainda por cima tem os 5 elementos dentro do Kung Fu. Quem ataca é fogo, tigre, energia de força, fogo, consumidor. E aí, quando você vai defender, você usa o que para apagar o fogo? Água. Aí desvia, você apaga, entendeu? Aí... Mestre Jardel, onde o pessoal encontra o Mestre Jardel? Aliás, eu sei que tem campeonato aí chegando, Isso, né? 26 de outubro, no ginásio Mané Garrincha, às 10 horas da manhã, vai ter o campeonato de tradicional, que nós visamos a luta tradicional Kung Fu. Vai ter lutas com armas também adaptadas também, nós vamos ter lutas de facões, facas de borboleta, para as pessoas testarem as técnicas do Taolu, né? Que treina. Porque senão... Mas como é luta com armas, o pessoal está protegido. Está protegido, tem equipamento, a arma não machuca, né? Uma arma que ela é feita de EVA, ele é equipado, mas se ela se assemelha bastante a uma arma mesmo. É criação sua, essas Criação, armas são... criação minha.
eu sempre imaginei, né, uma luta assim, né, de lutas de mãos e luta com arma para fazer sentido para gente. Por que nós temos armas hoje se a gente não usa espada, né? Agora deu vontade, né? Pegar o facão e falar como funciona isso daqui na prática. Não, é legal pra caramba. Se você quiser ir lá no campeonato, você vai gostar bastante de ver o combate, pode, entendeu? Ver a arma como é que é lá com o pessoal. Né? Os professores, eu fiz um seminário, né, recentemente, foi o mês passado, e muitos professores puderam testar as armas, ficaram encantados. Falaram, agora faz sentido treinar a arma, sabe? Por que usa? Né? Porque as armas são interessantes, elas ajudam na capacidade de desenvolvimento da arte marcial chinesa, melhora a coordenação e um monte de coisa. Mas os professores, eles gostaram de ver que eles poderiam usar, né, num sentido militar, como era antigamente uma luta, né? E no Kung Fu, nesse campeonato que eu faço, ele não é o campeonato tradicional que nós vemos ensinado no Brasil, porque criaram-se um método, né, com algumas regras dentro do sistema do Brasil, de Kung Fu, que não se parece muito com Kung Fu, que também é uma linhagem chamada Kouxu. Só que a palavra Kouxu, vindo do chinês, é arte nacional. Arte nacional. É a arte de combate chinês, né? O Kung Fu, independente do estilo. Só que quando veio para o Brasil, meu ponto de vista, veio um pouco distorcido. Ou seja, a diferença do sandá para ele é mínima. São praticamente a mesma coisa na hora de bater, porque a única diferença é que Kouxu usa grade, cabeça com o capacete com grade e o protetor de tórax, né? E dedo com a luva para fora. E nesse assim daria para usar muita coisa do Kung Fu tradicional, mas ninguém usa, porque o pessoal está muito preocupado em bater. Qual é o defeito desses métodos que eu venho observando há muito tempo e desenvolvendo o meu? Quando a gente vai lutar, eu e ele vamos lutar, a gente não pode ir de linha reta os dois que nem um touro. Para cima os dois. Alguém tem que ser yin, alguém tem que ser yang, correto? Se ele resolve me atacar primeiro, eu tenho que ser o cara que desvia e depois ataca. Eu não posso ele me atacar e eu atacar também junto e nós ficar se batendo. Então começa aquela briga de touro, parece dois touros se encontrando assim, não. Além do mais, o Kung Fu ele não trabalha em linha reta desse sentido assim. Ele trabalha em forma circular. Se um vem em linha reta, o outro ele tem que dar a volta e atacar. E aí o outro também vai dar a volta. Então há um jogo de xadrez ali de inteligência dentro da arte marcial. Porque o Kung Fu, ele é uma das artes marciais também que exige uma certa inteligência. E desenvolve, né, uma inteligência no praticante dentro da luta. E se a pessoa não souber isso dentro de um combate, ele pode se dar muito mal. Não que não exista, às vezes, um conflito de frente um com o outro. Até existe, mas tem que haver um desvio, muitas das vezes, dentro da luta. Porque o Kung Fu, quando ele foi criado para a arte militar, ele não foi criado para esporte, ele foi criado para luta. Novamente falando, né? Ele foi criado para método de guerra. Então, se você ficar na minha frente, para me chutar seu joelho genital e ir no seu olho, é 2 palitos. Eu vou para cima de você com esse método. Então, você, como é um sistema militar, você tinha que ser inteligente de sair da minha linha de ataque. E fosse pegar seus pontos letais e esquivasse para poder me atacar. Então o Kung Fu sempre é círculo. Tanto que os ringues das artes marciais antigas, seja o sumô, o Kung Fu, sambo, entre outras lutas, todos eram círculos. É um círculo desenhado. Até nas lutas indígenas. Eles desenham um círculo no chão. Esse ringue quadrado é método boxe que foi colocado. Isso, inclusive, os ingleses tiveram muita influência dentro das artes marciais, fraquejando o sistema, né, de luta, de combate. Por exemplo, os ingleses, quando chegaram na Tailândia, eles mudaram o método dos tailandeses de lutar, porque era muito violento. O tailandês, o boxe tailandês, ele é um método de Kung Fu também, sabe? Ele descende. Todos os tailandeses são descendentes chineses. E eles faziam um tipo de Kung Fu. Inclusive, eles até têm garra de tigre no sistema de Muay Thai. Só que, como eles eram muito violentos, estavam matando os ingleses no meio do combate, que eles desafiavam, né, no boxe, eles falaram, não, vamos parar com isso, vamos pôr umas luvas, vamos pôr mais regras, aí vamos montar um ringue quadrado. E aí isso começou a se propagar até mesmo no Karatê. O Karatê começou a usar tablados em forma quadrada para lutar, baseado na luta ocidental. Então a gente está muito ocidentalizado e estamos esquecendo de colocar a arte marcial chinesa para fora. Né? O Karatê, apesar de ainda existir um ringue quadrado, né, um tatame que eles montam, eles ainda têm um método japonês de luta, do combate. Ah, mas por que o Karatê, por exemplo, o Shotokan, ele é diferente do Kyokushin, ele se baseia mais na pontuação de um golpe só e para a luta? Porque provavelmente nos combates antigos, como não tinha uma regra, um controle do que os lutadores faziam dentro da luta, e lutavam talvez com mais golpes, aconteciam acidentes graves que podia às vezes levar uma pessoa a óbito. Então, para manter a integridade física do atleta, que eles não davam equipamento nenhum. Então, para mantinha por ponto. Né? Mas hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, luva, protetor bucal, capacete, por que não deixar as pessoas lutarem com mais, né? Hoje nós estamos vendo no MMA uma luta que virou esporte. Né? Tá cheio de gente treinando isso aí, tá cheio de mulheres, crianças. Né? Então, isso não é impossível para o Kung Fu adaptar. Falta o Kung Fu se adaptar a isso. E é essa a ideia que o mestre está trazendo.
como se fosse um nado contra a maré, né? Isso, estou nadando contra o... minha mãe sempre me ensina uma coisa e eu sempre também com o meu mestre. Se todo mundo está indo para uma direção, muda a direção. A gente pode estar indo para uma direção errada. As pessoas. E a escola do mestre fica? Em Guarulhos. Guarulhos. Na Avenida Doutor Timóteo Penteado, 1554. Né? Tem rede social para encontrar? Tem rede social, tem o campeonato Extreme Kung Fu Tournament, né, que a pessoa pode estar procurando. Extreme com E, né, começando com E, Extreme Kung Fu Tournament. Ou pode ser também o Kung Fu Guarulhos, também, que vocês vão me encontrar também lá, né, o professor Jardel Oliveira vai me encontrar também na rede social. E campeonato agora nesse mês de outubro. 26 de outubro. Daniel já participou também, né, de várias lutas na academia. Chegou no campeonato também, né? Chegou. Eu participei de luta de facão e bastão. Ele foi campeão. Em 2019, ele lutou, né? Primeira vez, hein, que ele foi lutar, ele nunca lutou. Conseguiu usar bastão, né, no dia do campeonato, usou facão, foi uma luta bonita, tem até gravado. Espetacular. Né? Então a gente está aqui tentando provar que o Kung Fu é eficiente, ele é bonito, plástico e é tão belo quanto as outras artes marciais. Então hoje nós tivemos uma instrução marcial, que o Kung Fu de verdade, o Kung Fu real existe. Ele não é uma coreografia de cinema só, né? Então, prestar atenção e treinar, um aprendizado para mim, agradeço muito ao professor, mestrão. Vou falar só mais uma coisinha? Sim. Rapidamente. Sim. O método do Kung Fu ele é criado em cima de 4 pilares de combate, né, que os praticantes de arte marcial têm que treinar. É as técnicas de mão, que existem dentro do sistema, as técnicas de chute, ou técnicas de pernas, né? E as técnicas de Soi Jiao, que está dentro das formas, e as técnicas de Tina. Se o professor não sabe, ele deve buscar esse conhecimento. Tina são 108 técnicas de imobilização que deu origem ao Jiu-Jitsu, Judô, Hapkido, Ninjutsu, entre outras lutas. É um método antigo militar chinês e principalmente usado pelos monges Shaolin. O Soi Jiao é a luta mais antiga que existe, que é o pai do judô. Né? A técnica de arremessar o cara no chão, jogar o adversário no chão. A tradução já diz isso. É arremessar o cara no chão. É o Soi Jiao. Então, preciso fazer um curso Soi Jiao? Se você quer aprender bem a técnica de derrubar, é importante. Vai te acrescentar muito no seu Kung Fu. Porque ele é Kung Fu, né? Então, na minha escola, eu divido essas 4 pilares em sendo ensinado para os alunos. Então ele aprende técnicas de chute, soco, ele fica especialista em saber como usar uma faca de mão, como usar uma palma, né? O que é usar as técnicas de chute, tanto de chão, rasteiras e as projeções e as voadoras, chutes voadores, e depois vem para o método de projeção e Tina. Então nós temos até dias para treinar essas coisas para que eles sejam bons. Então no Extreme Kung Fu tem vários métodos também de combate que eu coloquei. Para iniciante, usam-se 3 regras de combate. Chute, soco e projeção, né? Jogou o cara no chão, levanta, continua a luta. O Extreme, ele é um MMA. Ele usa os 4 pilares do sistema de combate. Ele usa chute, soco, a projeção e caso o cara jogue, ele pode finalizar. É um MMA chinês. Como o chinês foi criado, né? O chinês é criado dessa forma, né? Porque, assim, lógico que nosso método não é muito semelhante ao jiu-jitsu, tá? Apesar do jiu-jitsu ter vindo de nós, das nossas técnicas, a gente não deita no chão para buscar o cara na luta no chão. Por quê? Como era uma arte marcial militar, ele não poderia ser jogado no chão, porque vinha muitos soldados, você morreria pisoteado pelos cavalos, ou seria facilmente alvo fácil de morrer. Ninguém podia cair. Se cair, tinha que levantar rápido, tinha que ser, né, ágil para levantar. A luta de chão de estrangulamento, pegar o cara com uma coisa só, era para pegar, estrangular rápido e levantar. Se caso viesse a cair, mas não podia cair. Se caísse, um outro poderia chutar sua cabeça, né? Então, a técnica de agarre, ela funciona com uma pessoa só. Contra 2, 3... sem chance. Eu lembro de uma frase antiga assim, que a nossa luta é uma luta de um caminho só. Não dá para ficar parado no tempo. Não dá. E é contra vários, né? A ideia da forma, né, do Taolu é uma ideia de imaginar lutando contra várias pessoas. É um método para isso. O assunto vai embora, né, mestre? Professor Daniel Fan, né, muito obrigado, viu, pela presença aqui. E assim, um jovem, né, que está aí seguindo um caminho, trilhando o caminho do conhecimento, que é o mais importante, viu? Obrigado. Sim. E, mestrão, sempre um prazer, né? Essa conversa, uma instrução, né? Um aprendizado que tivemos hoje. E vamos parar, que senão a conversa segue, né? Vai longe, né? Lembrando os grandes filósofos, viu? Os grandes filósofos da arte marcial falavam que conversar sobre arte marcial é o tanto quanto lutar. Isso. Amigos do Em Guarda! Saudações. Muito obrigado por assistir.
parte enjoelhada, muito importante, né, para pisar em cima do adversário. E aqui já tem o mérito de botinar aqui, ó. Pra torcer, beleza? Outra. A captura. Direito de novo. Para ver o adversário. Tá? Enrolar como uma cobra. Assim. Tá? Soco. Esquerda. Não. Quebrou, né? Soco, o bom sal, que tem no Wing Chun, né? Wing Chun bom sal, vai bater. Fungar, mesma coisa. Vai bater. Louva a Deus. Né? E aí, ele dá soco, eu, sal, captura, pega membro, rasteira, certo? Bater, né? Novamente, imobilização e soco, tirar, soco, fechamento, pressão, cavalo, derrubando. Para isso nós usamos base, né? Do cavalo. Pode ver pra cá. Soco. Bate aqui. Só de encostar. A ideia do cavalo, ela é para bater, né? Não é um golpe. É para deslocar o adversário. Fungar ou Wing Chun usa muito esses métodos assim de perna. Quando ele dá o soco, pode derrubar. Ou do caminho por ele voltando e copiando. Então, essas entradas nossas dentro do Kung Fu é para quebrar a estrutura de base do cara, né? Atrás, 2, entendeu? Vou buscando ele e ao mesmo tempo eu tô batendo ele aqui. Ó, deu um soco. Aí. Rasteira. Travei. Outro. Defesa. Tá? Né? Vai entrar. Cavalo. Então, método de defesa. Remei. Tá? Vou entrar aqui. Pega, sempre encaixa, né? Temos a pessoa aqui e a entrada aqui. Então, temos o abrir e fechar, portão, soco, fechou, abriu. Ou, essa mão, abro, tá vendo? Abrir e fechar. E, travou. E, cotovelado, e minha perna, ó.